passar para os Estados Unidos e Donald Trump, pode ser? Isso pode, porque você quer fazer alguma pergunta Deixa específica? eu fazer essa introdução e daí eu quero te ouvir, porque ele virou réu, né? Daí ontem ele prestou depoimento, se disse inocente nesse processo criminal. Ele se tornou réu por guardar esses documentos sigilosos em casa. E o que muita gente tem apontado é como ele utilizou esse depoimento como um palanque eleitoral, né? Eu sempre lembro de Trump que ele dizia aquilo de falem mal, mas falem de mim, né? E essa foi mais uma oportunidade para ele de isso, eu estou aqui como réu, estou depondo na justiça, mas falem de mim, que é isso que eu quero. Bom, então, dá para gastar ao mesmo tempo, ou até mais do que eu gastei na Ucrânia, porque esse não é um assunto qualquer, né? Aliás, uma das plataformas dele é assim, a hora que tomar posse, acaba aquela guerra na hora, né? Bobagem. A política externa republicana vai seguir a mesma coisa, porque não é nenhum nem outro que manda, é o complexo industrial militar. Bom, por que está essa grande atenção? Porque é a primeira vez na história, desde que George Washington foi eleito e tomou posse como primeiro presidente em 1778, 46 presidente, é o primeiro que está sendo processado e corre o risco de ser preso. Nunca tinha acontecido isso, né? Eles têm lá muitas efemérides, 4 morreram por atentado, 4 sofreram atentado e não morreram, 4 morreram de doenças durante uma... Tem de tudo nesses 46 presidentes, né? Mas não tinha nenhum processado e com chance de ser preso. Ele hoje declarou, Trump, eu posso pegar 400 anos de cadeia. Este processo que nós estamos vendo aí é na Flórida, porque tem uma batelada de outros em Nova York. Ao todo, são 37 processos. Como é que é? A gente assiste muito filme lá de Hollywood, a gente até conhece mais ou menos o modelo de justiça deles, né? É a primeira audiência, está pedido a prisão dele, está pedido o indiciamento, ele tem que se tornar réu, aí o juiz pergunta para ele, como é que o senhor se declara? Culpado ou inocente? É evidente que ele falou, eu sou inocente, né? O juiz não concordou, aceitou o argumento, então ele está indiciado, não foi preso, mas virou réu no processo, né? E quais são os processos? São muitos processos. O mais grave de todos, Thalita, é levar documentos classificados, documentos top secret, né? Ultra secretos, são classificados que eles chamam. Levou para casa dele pastas e pastas, aquelas pastas de papelão de organização de documentos, pastas e pastas, inclusive segredos nucleares. Ora, isso é também uma coisa jamais vista na história, né? Bom, ele está dizendo, ele está adotando a tática que o Bolsonaro já começou a adotar e vai adotar. Eu sou vítima, eu estou sendo perseguido. Olha, não tem nenhuma comparação ao que foi a Lava Jato. Perseguição política clara, uso da lei para perseguir inimigos políticos, etc, etc. Ele é capaz até de usar o termo lawfare, é um termo inventado aqui pela turma do Zanin. Eu não sei se ele já existia no mundo inteiro, é um termo novo, né? Ele é capaz de dizer isso, eu estou sendo perseguido. Não é verdade. Eu não conheço todos os 37 processos, mas os que eu conheço, não é você é dono de um imóvel na praia, porque uma vez na vida você passou lá para olhar o imóvel, mas foi embora e desistiu e cancelou a compra, né? Não, é documento fartamente fundamentado, não é só indício, são provas, né? Eu acho que a situação do Trump é muito difícil. Agora, lá, apesar deles dizerem que é a maior democracia do mundo, o que não é verdade, nem lá nem na Índia, né? Que eles chegaram a dizer, não, a Índia, porque o Biden recebeu ontem o Modi da Índia, né? E falou assim, a imprensa fala, as 2 maiores democracias do mundo. Mentira, nenhuma das duas é grande democracia, né? Nos Estados Unidos, você tem uma situação, não tem uma lei eleitoral como nós temos aqui, a nossa lei é de 1995, chama Lei
lei dos partidos políticos e eleitoral, e regula tudo. Ela vem sendo aprimorada, mas é uma lei nacional. Lá não tem uma lei nacional. Lá existem 50 leis estaduais. Cada estado faz a sua lei, né? Então, em função desse vazio, né, do Código Penal, etc., tudo indica, e eu tenho ouvido isso dos analistas de lá, que ele poderá ser candidato mesmo sendo réu, né? Ou seja, não tem ficha limpa lá, né? Bem, e na hipótese dele ser condenado e for preso, bem, também ele poderá ser candidato de dentro da cadeia. Bem, e na hipótese de ele vencer as eleições, o que eu acho muito improvável, ele, em tese, poderá governar os Estados Unidos de dentro da cadeia. Não vai acontecer, porque eu acho que ele pode ganhar tempo. O dinheiro paga os advogados mais caríssimos dos Estados Unidos. Eu acho que ele poderá aqui e ali sofrer alguma condenação, mas nada que o arreste para atrás de uma jaula, entrar algemado, usar macacão laranja. Bem, nesse momento eu não estou vendo condições para isso. Pode ser que, daqui a algum tempo, isso possa chegar nessa situação. Bom, finalizo, se você quiser ter mais alguma pergunta, mas é o seguinte: eu acho difícil ele vencer as eleições. Eu acho. Por quê? O desgaste de 37 processos, amplamente fundamentados, lá não tem horário eleitoral gratuito, mas os democratas vão comprar assim horários no horário nobre e mostrar um por um. Não é possível que ele consiga ganhar a maioria do eleitorado. Você veja, a popularidade do Bolsonaro no Brasil está despencando, porque cada dia aparece uma barbaridade. E no caso dele, são 37 processos com muita prova documental. Então, e o Biden, eu acho que será candidato, será. Essa coisa de, não, ele está muito idoso, não tem nada disso. Não há um nome interno. Aquele sobrinho do Kennedy, né? Eu acho que não tem a menor chance de disputar. Então, ele vai sozinho e vai ter a legenda, e eu acho que o Biden tem mais chance de vencer do que o Trump. Professor, eu temo esse movimento pendular que muitos analistas comentam, né? Da gente ter um governo de direita, daí migra para um governo de esquerda, mas esse pêndulo volta. E a gente tem no mundo todo essa questão da ascensão da extrema-direita, né? A gente citou já aqui a Turquia. Ontem mesmo conversei com o Jamil Chad sobre isso. Turquia que teve a reeleição de Erdogan, a gente tem na Espanha o Vox muito forte, conquistando muito poder. Eu temo essa eleição de Trump, viu? Mesmo com esses processos, porque, mais uma vez, ele consegue reverter essa má publicidade a seu favor, é incrível. Bolsonaro fez isso, né? Como é que pode virar presidente um cara que, quando vota para caçar a presidente Dilma, enaltece o único caso de tortura condenado pela justiça? Aliás, fiquei sabendo hoje que esse coronel Brilhante Ustra foi promovido a general e depois foi promovido pelo Bolsonaro a marechal. Marechal é um título que só pode ser usado durante a guerra, não pode ser usado em tempos de paz. E as filhas desse cara estão recebendo a pensão de marechal. É uma barbaridade nesse país, né? Mas deixou-se um cara desse ser candidato e virou isso que nós vimos durante 4 anos, né? Sim. Mas você está certa, existe o risco dele vencer as eleições. Mas nesse momento eu não estou apostando ainda nessa situação.